isso, vivendo isso no dia a dia, nas nossas ruas, nosso sistema de transporte público, etc. Esses investimentos no Brasil demandarão recursos da ordem de 5 trilhões de reais ao longo dos próximos 20 anos. Isso para levar o Brasil a um patamar de infraestrutura de primeiro mundo. Ou 240 bilhões de reais ao ano, 5,5% do PIB. Nós vamos ter que aumentar. Hoje, nossos investimentos, nós estamos investindo hoje 2,2% do PIB, 100 bilhões de reais ao ano. Os significativos investimentos que se farão necessários tornam o momento adequado a um reexame do valor e propósito desses sistemas críticos, suas interdependências, tá? Suas políticas e processos que orientam o seu planejamento, investimento, construção e operação. Por que interdependência? Esses sistemas, vocês já pensaram como é que fica o abastecimento de água sem energia? Se você não tem uma via de transporte público, como é que você vai, seus trabalhadores, as pessoas vão poder se deslocar e trabalhar em algum outro local? Então, esses sistemas são interdependentes. Tá? O governo, no caso brasileiro, e demais agentes econômicos, cientes dos desafios e oportunidades que se interpõem, têm buscado criar instrumentos e adaptar suas instituições. Nós temos visto aí várias alterações de mecanismos legais, tá? Marco regulatório, alguns com críticas, outros sem tantas críticas, mas a maioria, várias mudanças, lei dos portos, lei de PPP, regime diferenciado de contratação, uma série de instrumentos estão sendo criados na base da tentativa e erro, com algumas resistências, mas o governo está fazendo alguma coisa, tentando. Tá? E a questão do make or buy, né? O governo tentou inicialmente fazer investimento ele próprio e depois migrou para uma iniciativa, dando mais ênfase à iniciativa privada, parcerias privadas, que hoje a gente está verificando isso. Muito já foi feito, mas ainda persistem desafios a serem superados. Assim, essa mesa redonda, esse objetivo nosso, irá discutir as grandes questões envolvidas e as possíveis alternativas. Para isso, eu gostaria de convidar o senhor Felipe Guti, representante do BNDES, representando o senhor Nelson Seifert, vice-presidente de infraestrutura. Gostaria de convidar o Dr. Mike Jackson a se juntar a nós, professor emérito da Universidade de Hull, Reino Unido. O senhor Paulo César Costa, superintendente de urbanismo regional metropolitano do estado do Rio de Janeiro. Dr. Thomas Baum, CEO da Orbitac International, Estados Unidos. Dr. Mohamed Bashir, assessor de investimentos de PPPs do International Finance Corporation, do Banco Mundial. O senhor Stephen Hayes, CEO do ICCPM. E, finalmente, o senhor Alexandre Teshima, diretor de integração de infraestrutura do comitê organizador da Rio 2016. Can we adjust? That's a complex adaptive system. Seen in real time. A estrutura da mesa redonda vai ser dividida em 5 blocos. Primeiro, contexto institucional e contexto externo. Tá? Segunda parte, formulação de políticas públicas, ou seja, como os projetos são de fato, como é que eles nascem a nível da esfera governamental, principalmente os grandes projetos. Tá? E que, querendo ou não, mesmo que seja um projeto privado, existe um forte componente governamental envolvido nesse projeto. Bloco 3, do plano de negócios, a estruturação financeira.
bloco 4, o planejamento e execução desses projetos. E, finalmente, no bloco 5, é a avaliação de benefícios e os comentários finais. Antes disso, a gente tem que ter pequenas definições básicas. O que a gente está convencionando aqui, nesse painel, nessa mesa redonda, perdão, como infraestrutura? Nós vamos falar aqui da infraestrutura crítica, ou que os Estados Unidos chamam de lifeline, ou seja, aquela sem a qual a nossa sociedade tende a parar. Ou seja, energia, saneamento envolvendo água e esgoto, tá? Transportes, todas as modalidades de transporte, e telecomunicações, hoje cada vez mais crítico. Resiliência. Nós vamos adotar aqui a definição de Holling, que foi em 2001, que é a capacidade de um sistema de suportar perturbações enquanto mantendo suas funções e controles, degradando-se graciosamente, se necessário. Certo? Isso é crítico, é importante para fazer frente a mudanças climáticas, ou seja, são componentes e características necessárias a que a infraestrutura, não só a infraestrutura, mas a comunidade que está em volta dessa infraestrutura consiga se recuperar com o mínimo de impacto, perturbação. Sustentabilidade. Também vamos adotar a definição convencional, que foi da Comissão Brundtland, da ONU, O Nosso Futuro Comum. Foi um livro que foi publicado, vocês podem olhar na internet, vão achar, é um livro bem interessante para ler. Tá? É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ok? Bom, vamos começar com o primeiro bloco, então. Contexto. E essa pergunta eu vou dirigir, I will direct to all the guest panelists as a mean to respond. Please, I will ask you for 2 minutes. And before you start answering, I need to ask you that we are going to have... Nós vamos ter os panelistas vão interagir e depois disso eu vou abrir a pergunta à audiência. Então, a ideia é que haja de fato um envolvimento de todos aqui. Tá? Ok. Então, por favor, Felipe. Boa tarde a todos. No cenário de crise, em alguns setores específicos, eu acho que vale a pena destacar que a gente tem o benefício de ter alguns setores deprimidos no exterior e que faz com que isso crie oportunidades para o Brasil. Alô? Não está saindo lá na cabine de tradução. Can't you hear? Mike? Alô? Ok. Bom, como estava falando, acho que em um cenário de crise você tem diferentes forças atuando, né? Mas do lado de oportunidades que são criadas para o Brasil, em alguns setores especificamente intensivos e maquinário, por exemplo, esses mercados um pouco mais deprimidos nos países desenvolvidos criam algumas oportunidades que são interessantes. Exemplo do que aconteceu no setor de energia eólica, onde você tinha alguns fabricantes com pouca demanda nos seus mercados mais tradicionais e nesse cenário passaram a ver o Brasil como um potencial mercado interessante, né? Acho que por motivos diferentes hoje acontece o mesmo com energia solar. No setor de transporte a dinâmica é um pouco diferente, mas aí eu acho que o Brasil tem uma característica que é única e nesse momento se destaca ainda mais no cenário de crise, onde as oportunidades de investimento são menores, mais escassas, que é o fato de que a gente tem uma carência de infraestrutura de transportes quase que ilimitada e sem perspectiva de ser saturada pelos próximos anos. Então, assim, é uma perspectiva muito positiva. A gente tem previsão de investimentos de até 80 bilhões de dólares nos próximos 3 anos em transporte no Brasil. Agora, do lado negativo, obviamente, a gente tem dificuldade com relação à captação de capital.